Professor Kiyoshi, mais uma vez, obrigado por esclarecer a nós da TV Aberta e os assinantes dos nossos canais. Professor, eu queria falar um pouco da pauta dessa semana, né? Que no dia 21 desse mês, 4 integrantes do Ministério da Economia pediram demissão após a manobra para abrir espaço no teto de gastos. E as baixas incluem o secretário de Tesouro do Orçamento, Bruno Funchal, o secretário de Tesouro Nacional, Jefferson Bittencourt. Eles alegaram que a decisão foi de ordem pessoal. O mercado financeiro reagiu mal, professor. Os pedidos de demissão acontecem após a manobra para abrir espaço no teto de gastos. Professor, o pessoal quer saber muito, quer entender o que isso representa, exceder o teto de gastos, isso vai mexer com a questão econômica e social para o ano que vem. Bom dia, Walter. É evidente que essa manobra do governo de furar o teto de gastos vai refletir negativamente na economia. Por isso mesmo que os 4 secretários do Ministério da Economia pediram demissão, porque eles não querem arcar com o ônus da responsabilidade pela errônea condução da política econômica do país. Agora, por quê? O teto de gastos é a única âncora fiscal para você tentar, ao longo dos 20 anos, desde que começou em 2017, equilibrar as contas públicas, né? Agora, em função da reeleição em 2022, ele quer desviar recursos orçamentários em montantes e mais ainda, além de desviar o recurso do precatório, 89 bilhões, ele quer ainda abrir créditos extraordinários, furando o teto de gastos. Então, tudo isso iria redundar num desequilíbrio maior das contas públicas no pós-eleição, né? Então, por isso que os secretários pediram a demissão. Agora, era esperado que o ministro da Economia também fizesse a mesma coisa. Chegou a circular boato de que ele teria pedido demissão, mas logo ele foi convencido pelo governo, que o presidente Bolsonaro, que fez uma reunião com ele no Ministério da Economia, ambos deram entrevistas, ocasião em que Paulo Guedes reafirmou a firme disposição de continuar no governo até o fim, né? E embarcou na canoa do presidente Bolsonaro, afirmando que é um governo progressista e popular, mas não que era um governo populista, né? Professor, em populês isso, né? Isso é aquela famosa pedalada que está acontecendo outra vez, ou não? É uma forma de pedalada, né? Porque em vez de descumprir ostensivamente a meta, né? Ele promove a alteração em nível constitucional para dizer que não está incorrendo em nenhuma violação legal ou constitucional. Isso tem o mesmo efeito, é como se estivesse violando frontalmente a Constituição, né? Que desse jeito, do jeito que o governo quer, então não há infração, nunca haverá infração. Mesmo o Código Penal, se depois de praticado o crime, você muda o Código Penal para dizer que aquilo não é mais crime, então você não consegue condenar ninguém, entendeu? Professor, tem uma outra dúvida aqui que está nas matérias essa semana, é o seguinte, saiu no estado de São Paulo ontem, que, para o senhor esboçar, ele está gerando um gasto retroativo de 2022, é isso mais ou menos? Porque os economistas estão falando que ele está planejando um orçamento que não entrou, é exatamente assim que acontece? Não é um gasto retroativo, né? Em 2000. Primeiro que é contraditória a expressão. Ele está projetando um gasto para o exercício de 2022 e o final deste ano. Então, essa retroatividade a que você se referiu se aplica a mês de novembro, dezembro deste ano, que não tinha previsão orçamentária na LOA de 2021. Então, à medida que ele já quer implementar
o Auxílio Brasil, antigo Bolsa Família, que passa de 150 para R$ 400, então eu estaria agindo assim retroativamente. Nesse sentido, está correta a expressão, porque pelo menos nos 2 meses de despesa seria uma espécie de retroatividade, porque a lei orçamentária está em plena execução e está sendo atropelado no finalzinho do exercício. Professor, já que a questão é arrumar a casa com valores, estamos falando também que para arrumar o orçamento, a PEC dos precatórios cria um limite para pagamento para chutar para frente, quer dizer, criaria um valor estipulado e se passar desse valor, chuta pagamento para frente. Como é que está essa questão da PEC dos precatórios, que eu acho está justo? Vai passar sob o rolo compulsor do governo, né? O Arthur Lira, o presidente da Câmara, ele acionou o rolo compulsor e está indo a toque de caixa. Então, isso vai passar. E eu, ao meu ver, essa PEC do precatório é um absurdo, inadmissível, porque o governo deveria conhecer a Constituição, deveria conhecer as disposições legais que permite contornar essa situação sem lançar mão do calote precatórios. Se o governo federal tem uma dívida ativa inscrita da ordem que ultrapassa 3 bilhões de crédito a receber, crédito tributário a receber, por que não faz a compensação, como permite o artigo 105 do ato das disposições constitucionais transitórias? Então, o precatorista, por seu precatório próprio ou de terceiros que ele usa, ele poderia compensar com esses créditos tributários. Aí ajudaria a União a diminuir o estoque da dívida ativa, desafogando o aparelhamento judicial, que não dá conta da cobrança de tantos créditos, e, ao mesmo tempo, salvaria o precatorista do sufoco. Porque o que não tem sentido é o precatorista ser credor de importância N vezes superior à suposta dívida tributária que ele está sendo cobrado. Não é? E ele tem que pagar sob pressão de instrumentos de natureza política, como o protesto da certidão de dívida ativa, como inscrição do nome no CADIM, proibição de receber certidão negativa, que limita a atividade do precatorista, e tudo isso poderia ser resolvido numa boa, né, no encontro de contas, não é? Beneficiando, mas não. Ou os agentes públicos lá do Ministério da Economia não conhecem esse mecanismo, ou por falta de estudo, por falta de busca de informações, por falta de competência, ou eles conhecem e não querem fazer isso, entendeu? Professor, para a gente falar nessa questão de orçamento, eu queria entender o seguinte: se as emendas parlamentares, se elas não fossem pagas, elas não seriam suficientes para a implantação do tal programa Renda Brasil, que está gerando toda essa polêmica? Como, Walter? O orçamento destinado às emendas parlamentares, né, que estava se questionando. Sim, entendi. Mas nunca eles vão fazer, porque isso seria um ato de patriotismo, né? Ato de espírito coletivo. Não queriam fazer. Então, se essas emendas fossem realmente direcionadas para a Bolsa Família, daria para patrocinar 2 vezes essa tal de Renda Brasil, entendeu? Porque você tem emendas individuais, tem emenda de bancadas, e agora tem emendas do relator, né? Que o Tribunal de Contas está querendo mexer, né? Professor, outro aspecto que tenho falado bastante, eu tomei aqui para o senhor, com a sua sapiência, explicar, é esse tal de orçamento secreto. A mídia fala muito, mas a população não entende. O que é esse orçamento secreto, professor Chiodi? O orçamento secreto é exatamente aquilo que eu acabo de falar, é a emenda do relator, que não tem amparo constitucional, mas foi criado pelo Centrão, né, para apoiar a ação do governo. Então, isso significa, apoiar a ação do governo significa
que tem que regar dinheiro, né? Que regar o apoio a dinheiro. Então, são desvio de verbas, notadamente do Ministério de Integração Regional, para regiões de interesse eleitoral do deputado ou do senador. Só que, na prática, existem deputados e senadores que estão canalizando esses recursos para regiões que não são digamos, da população que elege esses parlamentares. Por exemplo, o que um senador de Tocantins tem que injetar recursos lá para um prefeito de um estado do Mato Grosso? Tem nada. Então, isso daí está gerando aquilo que a imprensa já trouxe à tona, gerando corrupção, que alguém está se apropriando indevidamente disso daí. Quer dizer, com certeza, uma parte dos recursos canalizados está ficando com quem está indicando, quem está direcionando, entendeu? Então, a imprensa fala até em venda de emendas, né? Estão vendendo emendas. Está cotado a 10%, 20% do valor total a ser transferido. Professor, e o Tribunal de Contas da União? Ele não tem. Qual a capacidade dele se manifestar nesse aspecto todo? O Tribunal de Contas da União ele tem um poder bastante limitado, porque ele não tem o poder de requisição, poder de quebra de sigilo, ele só examina as contas, né? E não julga as pessoas, julga as contas. Então, mas mesmo assim, um dos ministros lá, o relator dessa emenda do relator, ele está propondo para o plenário autorizar uma inspeção in loco nos órgãos do governo. Seria mais precisamente nos gabinetes da Casa Civil, da Controladoria da União, no Ministério da Economia, para tentar descobrir os desvios de verbas por conta da emenda do relator. Né? Mas isso ainda não foi decidido pelo plenário da Corte. Trata-se de uma mera proposição de um dos ministros integrantes do TCU. Professor, agora, para falar dessa questão do programa novo, né? O Bolsa Família ia completar agora 18 anos, né? Com valor de R$150 apenas, mas funciona como programa de transferência de renda. Mas o Renda Brasil vai pagar R$400, porém não vai utilizar o mesmo cadastro, né? Professor Queiroz, como é que vai fazer essa, vamos dizer, cruzar os dados? Como é que vão ficar os hipossuficientes até lá, né? Quer dizer, esse dinheiro vai ficar parado até se fazer um cadastro novo, vai utilizar o último cadastro, enfim, como é que fica o povo depois disso, né? Pode ser resultado, deu 16 milhões e 800 mil pessoas, né? Mais ou menos isso, né? Deve ser resultado de uma investigação feita por conta da denúncia da mídia, de que aquele cadastro do Bolsa Família tinha gente lá de posse, que tem, inclusive, bens de raiz, e que eram beneficiários. E tinha também milhares de pessoas já falecidas, cadastradas e recebendo benefícios, né? Então, são beneficiários fantasmas. E descobriu-se também uma porção de assessores de parlamentares que, sabidamente, não precisam desse auxílio do governo, mas que estavam lá. Então, é possível que tenha feito um novo cadastro realmente pensando as pessoas vulneráveis, né? Pode ser que tenha ocorrido isso, né? Professor, só para a gente encerrar a semana, né? Hoje teve a entrega do relatório da CPI ao Procurador-Geral da República. Mas antes disso, o presidente falou de uma relação da terceira dose com possível, né? Pessoas estariam aptas, né? Sei lá, pegando a AIDS, né? Aquela
uma questão pela outra. Nem sei explicar direito para o senhor. Mas, assim, como é que o senhor enxergou isso? O senhor já tomou a terceira dose, eu também já tomei. Como é que é essa relação, Torquioshi? Tem nexo um negócio desse? Isso o Supremo Tribunal Federal já mandou remover essa notícia lá da rede social. Mas eu acho que o presidente da República ele quis criar um fato novo para desviar o foco, né, da CPI, né? Então, é a única explicação, porque cargas d'água ele vai soltar um fake news dessa natureza, né? Entendeu? Para assustar a pessoa, para as pessoas não tomarem a terceira dose, com que intuito? O que ele ganha com isso, né? Aliás, falando em campanha contra vacina, que uma das acusações que ele faz, que ele seria responsável pelas mortes, porque ele fez campanha contra a vacina, qual é o efeito prático da eventual campanha que ele tenha feito contra a vacina, se ele não diminuiu o ritmo das importações da vacina, importação dos insumos, agulha, seringa e demais materiais, e nem obstou ao programa de vacinação? Qual é a relação causa e efeito, né? Agora, eu falo que eu sou contra a vacina, mas eu continuo negociando no mercado internacional a importação de vacina e continuo pagando e distribuindo, né? Então, eu não vejo muita relação de causa e efeito. Professor, queria agradecer muito o senhor, né? A gente terminou nosso bate-papo dessa semana, vai passar na TV, né? E vai passar nas redes sociais e no canal do Arado Advogados. Queria agradecer, mas vamos ver a novidade semana que vem, né, professor, com relação a isso. Acho que agora é questão da Procuradoria ver ou se não vai acatar, né, essa questão da CPI, né? E, talvez novidade semana que vem. Queria agradecer ao senhor, viu? Até ao nosso outro programa. Até o próximo. Um abraço. Um abraço. Tchau, tchau.